Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, a Justiça realiza hoje a primeira audiência em um dos casos que envolve a vereadora afastada Cátia das Rendeiras. Patriota Júnior está acompanhando e traz as informações ao vivo. Bom dia, Patriota. Oi, Renata, bom dia para você e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Galindo, que é um dos advogados de defesa da vereadora afastada Cátia das Rendeiras. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Como é que vai funcionar essa audiência de instrução? Bom dia. Vai haver a ouvida das testemunhas de acusação pelo Ministério Público, depois as testemunhas de defesa e depois os interrogatórios dos réus. Essa audiência é dentro do inquérito que investiga suposto caso de peculato dentro do gabinete, né? Exatamente, apenas sobre isso. Ô doutor, ela vai participar de forma presencial ou virtual? Ela vai participar de forma presencial. Qual a expectativa da defesa para essa audiência? Comprovar a inocência de Cátia das Rendeiras. E a perspectiva também de que ela possa retomar o mandato na Câmara de Vereadores de Caruaru? Sim, hoje, em razão de decisão judicial, ela retornará agora em setembro. Mas pode haver novidades. São quantas pessoas, testemunhas, acusados envolvidos hoje aqui nessa audiência? São 12 testemunhas, né, e os acusados são 4. Deve durar, pela experiência do senhor, quanto tempo essa audiência hoje? Depende muito da condução, né, quantas perguntas vão haver para as testemunhas. Pode realmente terminar hoje, como pode prorrogar. Perfeito, obrigado. O doutor Luiz Galindo gentilmente aqui nos atendeu no Fórum de Caruaru. Ele vai entrar agora para a audiência, que começará em instantes, né? Daqui a pouquinho, estava marcada para as 8h30 da manhã, teve um pequeno atraso, mas daqui a pouco... Oi. Aproveita o advogado, né, porque foi bem objetivo aí nas respostas, deve estar correndo aí com o tempo, mas qual é a linha de raciocínio que a defesa vai usar para negar essa acusação de peculato? Pergunta que vem do estúdio, doutor. Qual a linha que a defesa vai usar para justamente tentar defender a vereadora afastada desse suposto caso de peculato? A comprovação de forma cabal que ela não houve participação alguma, não tem ciência dos fatos, né, não recebeu recurso algum, comprovado isso nas transferências bancárias, ou seja, a conta dela nunca recebeu nenhum tipo de recurso de dinheiro público advindo de servidores algum. Por isso que não tem rachadinha alguma. Muito bem. A gente lembra, né, que o juiz do caso é o doutor Pierre Souto Maior, ele quem determinou a prisão da parlamentar e um dos assessores lá no dia 1º de março, né, dentro da Operação Primos, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. Como o doutor disse aqui, a expectativa é que a audiência se prolongue aí ao longo de toda essa sexta-feira. É uma audiência de instrução, onde as testemunhas vão ser ouvidas, também os acusados, para nós, a partir daí, né, irmos para o julgamento referente a esse suposto caso de rachadinhas envolvendo a vereadora afastada Cátia das Rendeiras. Vou buscá-la agora. Vou buscar a Cátia das Rendeiras. Perfeito. Okay? Obrigado, viu, doutor, pelas informações. Luiz Galindo, advogado de defesa de Cátia das Rendeiras. Oi, Mário. Segura aí, então, já que ele disse que foi buscar a Cátia das Rendeiras, né, para a gente ver se ela fala, né, com a imprensa, né? Ela chegar aí, você pegar ao vivo também essa informação. A gente vai continuar aqui conversando com o Mário sobre a política, Patriota. Então, quando chegar, avisa, aí acho você... que pode deixar essa imagem aberta aí, que se a gente ver também a movimentação, acho que ela está chegando, né? Está chegando aí, né, Patriota? Não, quem está chegando por aqui é a vereadora Mary da Saúde. O doutor Luiz Galindo foi com outro colega, né, buscar agora a vereadora afastada. Para daqui a pouco ela vai estar chegando aqui também no Fórum Municipal de Caruaru. Nós vamos seguir por aqui acompanhando. Patriota, a gente vai ficar com a imagem de vocês aqui no cantinho da tela, tá? Pede para o Super Breno aí ir segurando, mostrando a movimentação, enquanto a gente vai batendo papo aqui com o Mário sobre a política, beleza? Eu acredito, Renata, que a Mary da Saúde chegou, ela vai ser ouvida enquanto testemunha. Né? Para deixar claro para o pessoal o que é que tem a ver da audiência de instrução de Cátia das Rendeiras, chegar a Mary da Saúde por lá. Mas eu acredito que é isso, né? Ela vai ser usada como testemunha aí, né? Como devem ter outras testemunhas também. Então, deve ser pedida pela defesa ou pela própria acusação, né? Pelo judiciário. Então, na audiência acontecem todas essas movimentações. Renata, sem dúvidas, a expectativa da defesa é que ela volte o prazo de afastamento de 6 meses. Termina agora em setembro. Então, o juiz Pierre Souto Maior, ele pode
pedir um novo prazo, né, de afastamento dela, determinar um novo prazo, ou simplesmente o prazo exaurir, né, terminar e não ser chamado. E lembrando que esse é um dos aperreios, digamos assim, né, da defesa, aliás, do suplente, né, que está em exercício, o vereador Wagner de Santa Rosa, que está aguardando aí, né, essa decisão. Inclusive ele pediu a abertura de novo processo da Comissão de Ética, mas a Câmara de Caruaru acabou negando essa informação pelo fato de entender que não tem autonomia para isso, né? Pelo regimento da Câmara, Renata, um vereador não pode pedir a cassação do outro, né? Porque eles entenderam que na época que criaram essa norma, e toda vez que tivesse uma briga, um vereador ia ficar pedindo a cassação do outro. Em parte faz sentido essa história, então teria que ter uma provocação aí de fora do judiciário para um novo afastamento ou para a abertura de um processo na Comissão de Ética. Mas, por enquanto, né, setembro termina o prazo, a gente está a uma semana do mês de setembro, se eu não me engano é dia 10 ou é dia 15 que termina o prazo para a vereadora Cátia das Rendeiras voltar ao mandato. Ela voltando, o suplente dela em exercício, o Wagner de Santa Rosa, sai do mandato e aí, né, ele volta à condição de suplente. Ele está hoje em exercício. E aí Cátia recupera os poderes de ter as assessorias, tal. Lembrando que a Câmara de Caruaru ela segue pagando 24 salários. Além dos 23 que já paga, também paga o salário do vereador Wagner de Santa Rosa, que é um vereador em exercício. Pode tirar a imagem, Vinícius, quando a gente vai bater um papo aqui sobre outros assuntos da política, né, Mário Flávio? Porque o assessor especial do prefeito Rodrigo Pinheiro, o Anderson, veio aqui, né, ontem, e subiu o tom, não foi? Achei um discurso bem... Ele criticou bastante a oposição. Ele fez um balanço, né, da gestão. É o que Marco Aurélio disse ontem, né? Conversar com o Anderson é muito bom, porque ele tem o conhecimento da parte administrativa do que está sendo feito e tem o conhecimento político, porque não deixa de ser um articulador, né, do prefeito. Então, ele conhece bem o que está acontecendo em todas as esferas da Prefeitura de Caruaru. Fora que é um grande amigo de Rodrigo, né? Desde sempre. Ele não está com o Rodrigo Pinheiro quando o Rodrigo Pinheiro... Que é o seguinte, quando a pessoa... Quando o Rodrigo Pinheiro estava fazendo os tubos na onda. Quando o Rodrigo Pinheiro assume a prefeitura, aí vira meio que um fã-clube criado do Rodrigo Pinheiro. Né? Não, é um casamento, tá na saúde e na doença. Anderson está com ele desde o começo, né? Desde antes eles eram amigos, e quando o Anderson foi vice-prefeito, quando o Rodrigo vira vice-prefeito, ele é um dos primeiros a ser oficializado na assessoria e estava com ele desde o começo. Passou aí os 4 anos da primeira gestão e um ano da gestão de Raquel, né, os 5 anos dela e pouco, mais ou menos, 5 anos e 3, 4 meses, ele passou a assessor de Rodrigo Pinheiro. Então, quando o Rodrigo Pinheiro assume, ele vira meio que, eu costumo dizer, o primeiro-ministro do governo, né, o cara que é o secretário de governo, né? Porque ali em Portela tem essa nomenclatura, mas só vive dando pitaco lá no pé do ouvido do Rodrigo Pinheiro, mas nem sempre os pitacos deles são bons, diga-se de passagem. Mas Anderson Luiz, não, ele é o cara que é consultado pelos vereadores, pelos veículos de comunicação, é a pessoa que faz a ponte lá entre os veículos, indicou alguns secretários, indicou algumas diretorias também. Então é o cara que faz parte ali de ser como se fosse o supersecretário. Não tem essa nomenclatura, mas é como se fosse o supersecretário do governo. E ele esteve aqui ontem, né? Criticou o ex-prefeito Zé Queiroz, criticou também Rafier, Armandinho, Fernando Rodolfo. Eu subi o tom contra a oposição. Eu separei um trechinho, a gente só fica de olho lá na caixa da Cátia das Rendeiras. Só um comecinho, Vinícius, da fala dele, que ele fala do ex-prefeito Zé Queiroz. Depois, se você conseguir adiantar para a próxima pergunta do professor Marco Aurélio, lá na frente a gente comenta o segundo trecho. Mas vamos ouvir só esse trechinho de Zé Queiroz. É uma pena que o ex-prefeito no comentário acha que eles são empresas pequenas, né? Porque são 2 indústrias grandiosas que vieram para Caruaru nesse período, mas o ex-prefeito disse que não veio de indústria grande, então eles estão até chateados, dizendo que não são reconhecidos como grandes. Vocês são grandes sim, pessoal, vocês são grandes e fazem parte do crescimento e nos ajudam a fazer um Caruaru cada vez maior e melhor, e só não enxerga quem não quer. Então um abraço pessoal dessas 2 grandes indústrias que chegaram em Caruaru. Perfeitamente. Aí, Renata, isso aí é o seguinte, o ex-prefeito Zé Queiroz esteve aqui, né, e disse que Caruaru não tinha recebido grandes indústrias nos governos de Raquel e de Rodrigo. Então ele citou o nome de 2 indústrias e disse, olha, vocês chegaram, vocês são grandes, né? Dizendo que o ex-prefeito teria menosprezado aí nessas empresas e mandou esse recado aí para o Zé Queiroz. Agora o recado
mais contundente, mais veemente, veio para Rafi Edelon, Armandinho e Fernando Rodolfo, né, que é um recado que ele cita lá nominalmente os três e cobra algumas posições deles no que diz respeito às análises do que eles fazem, as críticas ao prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. E a gente vai trazer agora aqui, né, o que disse aí o Anderson Luiz sobre esses políticos de oposição. A oposição é importante, né? Toda oposição, desde que ela seja feita de maneira séria e responsável, ela é bem-vinda, até porque com as críticas também se cresce. Né? Não adianta a gente só ter gente elogiando, isso aí não seria bom para a cidade. Faz bem a política, é salutar, tenho respeito por todos os opositores do atual prefeito Rodrigo Pinheiro, mas confesso que não sei se vai ser fácil a parada para eles, porque enquanto a gente vai mostrar trabalho, eles vão mostrar falácias. Né? Não posso aqui tirar nenhuma conclusão, por exemplo, sobre Rafier, porque não sei de nenhum trabalho que ele tenha feito. Não conheço, desconheço algum trabalho, a não ser criticar e falar bem. Ele até se gaba muito, que diz que fala muito bem, né? Então, assim, talvez surgisse até uma vaga de locutor aqui na rádio, seria boa para colocar ele, porque ele diz que fala muito bem. Agora, como político, como gestor, não conseguiu, por exemplo, calçar a calçada do Detran aqui de Caruaru, que a nossa amiga lá que vende lanche reclama da poeira infeliz que é ali, e uma calçada ele não conseguiu fazer. Então, não sei se tem respaldo para ser realmente prefeito de uma cidade. O questão de Armandinho tem problema até na própria família, né? Porque eu recebi informações da própria vereadora Perpétua que a família é fechada com ela. Então, assim, não sei nem como é que ele vai conseguir sair vitorioso de uma campanha se nem na família ele ganha. Não tenho também falas para dizer a respeito dele. É um cara, gente boa, tudo, mas realmente na política aí começa de uma maneira que muitos terminaram, né? Perdido, fazendo vídeo e tal. É bom também denunciar alguma coisa que ele acha que esteja precisando de melhorias, até porque é impossível nossos olhos atingirem realmente 100% do que está pensando fazer. Hoje mesmo cheguei aqui, o senhor já me trouxe uma demanda da sua rua, a gente já vai mandar corrigir, isso é normal. E com relação ao deputado Fernando Rodolfo, ele reclama de quê? Do PAC, ele falou, realmente não. Foi, do novo confesso PAC. Que não tenho notícias dele faz tempo. E, por exemplo, qual foi as emendas que ele trouxe para Caruaru? Alguma coisa, se ele mostrar alguma coisa concreta para a gente pode até debater, mas falar se confessa que... Não tem emendas dele no governo? Nenhuma, zero. Rodrigo, nenhuma emenda? Zero. A única verba que ele conseguiu trazer foi um negócio que até foi direcionado para a Casa dos Pobres, que é louvável, com certeza. Foi uma questão de uma ambulância, parece, foi alguma coisa de apoio lá para a Casa dos Pobres. Mas para Caruaru, na cidade geral, fora essa da Casa dos Pobres, zero. E é um cara que eu considero que foi reprovado pela população, né? Ele teve 28 mil votos numa eleição lá atrás, agora teve 6, ou seja, já mostrou que não foi aprovado, não. Então, não sei, faz parte falar, né? Falar faz parte, todo mundo pode, e é um direito e é democrático. Olha só, Menino, isso tava possuído pelo espírito ragatangão. Pra Rafier trabalhar aqui, foi? A vaga do locutor? Você fala bem quando é dele para a Rádio Cidade. E a Armandinho é repórter também, né? Aí ele falou assim, mas a posição é salutar. E depois não. Também. Eita, que a política é uma resenha. Política é dinâmica. Bota pra torar! Olha, o Anderson, na verdade... Ainda disse assim, nem em outras ocasiões tiveram por lá, pedindo apoio. Foi? Não é agora, pô. Perder. Vamos pra internet gravar vídeo? Mas minha assim. Eita, vai ser bom que vem, vai, Mário? Vai ser bom. E cobrou do Zé Queiroz, né? Vai ser candidato? Não. Vai não. Eu acho que Anderson, ele, na vai verdade... Vai ser vice, não? Pode ser vice, não? Pode. Ele pode ser o candidato a vice, mas eu acho que não. Na verdade, Anderson veio, né, Renata? Ele veio aí, né, para mandar recados, né, para a oposição. Né, o povo tá ligado. Que segue aí criticando bastante. E eu acho que tem papel que não cabe, por exemplo, ao prefeito, né? O prefeito não vai, ele não vai, na verdade, né, fazer esse tipo de crítica como o Anderson fez. Mas eu entendi perfeitamente. Cada um tem seus papéis, né? Justamente, você falou tudo agora. Cada um tem seus papéis. Ado a ado.
Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E eu acho que o Anderson, ele veio mandar uns recados aí, né, pra oposição. E disse, olha, enquanto tem outro trecho da fala dele, Renata, que ele diz, enquanto eles vão criticando, porque a gente vai mostrar trabalho e eles vão, né, ter dificuldade, né, pra... Falar é fácil. Falar fazer... é fácil. A gente adora essa frase, que era da época que eu trabalhava lá em João Pessoa, que a política lá é bem quente também, né? E aí tinha um slogan de um candidato, era falar é fácil, fazer é Cássio. Aí toda vez que a gente tem alguém falando muito, a gente usa essa frase, né, Mário? Falar é fácil. Mas sem dúvida foi uma entrevista para marcar território. Foi. Né? E mais uma vez mostrando, foi boa a entrevista. mais uma vez mostrando só uma situação, que é a credibilidade do jornalismo da Rádio Cidade e do professor Marco Aurélio. Anderson não é da entrevista. Não. Né? Ele é muito reservado, muito discreto. Mas veio aqui na Rádio Cidade. A gente vem recebemos essa semana o Anderson, o deputado Zé Queiroz, outrora recebemos o Rafael, né, também o delegado Lessa, e enfim, todos os atores da política, Renata, vêm para cá, né? As cidades da região, o pessoal pedindo para vir para cá. Então só mostra como vem a ascensão esse trabalho, né? Tanto do professor Marco Aurélio como do jornalismo da Rádio Cidade, jornalismo político, porque aqui a gente não tem lado, né? O lado é do povo. Não, e a gente vai seguir nessa postura. A gente não tem lado e o que eu percebo aqui, Mário, é que as pessoas ficam muito confortáveis, tá? Independente da sua ideologia. Ninguém vai constranger ninguém. Dos seus partidos. A conversa é sempre muito boa, muito leve. Né? Dá para cobrar, dá para tirar uma brincadeira. Enfim, né? Não é nada aqui para ninguém ficar desconfortável. Não é o nosso perfil. Tá? E mesmo porque quando a gente convida, as pessoas querem vir para cá, mas quando a gente convida, o estúdio de uma emissora de rádio, de TV, é o ambiente mais especial, digamos assim, da emissora. Então, quando a gente convida, é como se fosse a sala da nossa casa. Então, você não convida ninguém para estar constrangendo, né? Isso não é o nosso perfil. Claro, a gente vai fazer as perguntas aqui, que as pessoas enviarem. É feito, a gente diz quando abre uma cidade. A gente é da turma que pode falar sobre tudo, desde que seja com muito respeito e muita educação. Tá? Por isso que as pessoas se sentem à vontade em estar aqui com a gente. É por aí. 8h49. Patrona, tá aí, não? Tá não, né? Porque eu disse ele que chamasse só quando a Cátia das Rendeiras chegar lá no forno, tá? 8h49, vinheta e WhatsApp Cidade. Manhã Cidade.